Quem mora no Ocidente geralmente tem pouca familiaridade com a nação geograficamente pequena, mas economicamente poderosa que é o Japão. Este é o país que nos trouxe o PlayStation, as animações anime e os carros minúsculos. Mas há muitas peculiaridades surpreendentes da cultura japonesa com a qual a maioria dos ocidentais não está familiarizada. Nós ficaríamos aqui o dia todo se eu tentasse listar todas as facetas da cultura japonesa. Em vez disso, aqui estão 6 fatos que a maioria das pessoas não conhece. Número 1. Eles dirigem do lado esquerdo. Quando eu falo em dirigir do lado esquerdo da via, qual país vem à sua cabeça? Quem mora no Brasil, resto da América e Europa, pensa na velha e alegre Inglaterra, Índia, Austrália e África do Sul. Também são suposições razoáveis. Estes países e a maioria dos outros, com direção do lado esquerdo, fazem parte do Império Britânico. Então não é surpresa que tenham herdado os hábitos de direção do Reino Unido. Isso se deu por causa de Napoleão, acredite ou não. Para aliviar o trânsito, ele aprovou uma lei que exigia que cavalos e carruagens rodassem no lado esquerdo da via. A Grã-Bretanha, sempre disposta a alfinetar os franceses, aprovou a lei oposta em resposta, e seus aliados seguiram o exemplo. Cara, os monarcas do século XIX eram bem mesquinhos quando queriam. A maioria dos países adotou o sistema francês porque era mais fácil para a pessoa destra controlar uma carruagem quando estava sentada do lado esquerdo atrás do cavalo. A Grã-Bretanha decidiu ser obstinada, no entanto, e implementou a direção do lado esquerdo. Agora, como o Japão nunca fez parte do Império Britânico, certamente deve se dirigir pela direita por lá, certo? Não. Talvez seja uma coisa da ilha? Acontece que, embora no Japão nunca tenha havido domínio de Sua Majestade, as empresas britânicas foram responsáveis pela construção das primeiras ferrovias japonesas na década de 1870, e elas levaram junto sua preferência de pista. Como os trens deram lugar a bondes elétricos e eventualmente a carros, a tradição continuou, e em 1924, a direção do lado esquerdo virou lei em todo o país. Número 2. O Kit Kat é enorme. Então levanta a mão aí quem gosta de chocolate. Na verdade, eu não consigo ver ninguém, então vou presumir que todos levantaram as mãos. Desde que os maias descobriram como triturá-lo em uma pasta comestível, o mundo ficou louco por cacau, e o Japão não é exceção. Ou talvez seja, a julgar por alguns sabores interessantes vendidos por lá. Vamos pegar, por exemplo, o humilde Kit Kat, produto mais importante das máquinas de venda automática americanas e balcões de lojas de conveniência. Esse biscoito de wafer com cobertura de chocolate é ainda mais popular no Japão do que no Ocidente por 2 razões. A primeira é que, por surpreendente coincidência, Kit Kat soa quase exatamente como a frase japonesa comum Kitokatsu. Isso se traduz como "você certamente vencerá", e é o equivalente à expressão "boa sorte" em português. A Nestlé foi rápida em aproveitar o caso mais sortudo da publicidade gratuita na história, levando o Kit Kat a se tornar a barra de chocolate mais popular do Japão. O outro fator principal no sucesso de Kit Kat é a enorme variedade de sabores exclusivos da região à disposição dos apreciadores de doces japoneses. Eles variam dos tradicionalmente associados a chocolate, como morango e banana, aos mais incomuns, como milho, wasabi e chá verde. A maioria dos sabores mais curiosos é sazonal e não regular, o que ajuda bastante a explicar a popularidade dessas delícias. Nada faz as pessoas quererem mais algo do que dizer a elas que não podem ter. Por que você acha que o McDonald's continua trazendo de volta o McRib? Não é porque a marca é indecisa. Falando em redes de fast food americanas, uma delas, em particular, conquistou um lugar único na cultura japonesa. Número 3. KFC no Natal. Vou te contar um pequeno segredo. Eu gosto de frango frito. Na verdade, eu gosto muito, mas acho que podemos concordar que não é o que se chama de ceia tradicional de Natal. Com isso em mente, descobrir que a comida do KFC é considerada a ceia de Natal tradicional no Japão pode ser um choque para algumas pessoas. Então, como o Coronel Sanders convenceu uma nação inteira a comer lá todos os anos? Tudo remonta a um homem chamado Takeshi Okawara. Ele era o gerente do primeiro KFC no Japão e passou a ser o CEO da divisão japonesa da empresa.
Quando sua loja abriu na cidade de Kobe, em 1970, o Natal estava começando a ganhar popularidade no Japão. Percebendo uma oportunidade, Okawara inventou o que chamou de balde festivo, um jantar tradicional com balde de frango KFC em vez do tradicional peru. O balde festivo acabou sendo um grande sucesso e 4 anos depois, a KFC lançou sua campanha de enorme sucesso, Kentucky for Christmas. A partir de então, o Natal e o frango frito seriam ligados para sempre na consciência japonesa. Os especiais de Natal do KFC geralmente vêm com bolos, recheios e até garrafas de suco de uva frisante da marca KFC. E não pense que você pode simplesmente entrar em uma das lojas da rede na véspera de Natal e se sentar. Os clientes fazem fila ao redor do quarteirão e os pedidos de entrega devem ser feitos com meses de antecedência para garantir que serão atendidos. O fato é que é um negócio muito maior do que se poderia esperar. Número 4. O único imperador. A maioria das pessoas sabe que o Japão é uma monarquia constitucional. É a terceira coisa em comum com o Reino Unido, além do fato de ser uma nação insular e de a direção ser pelo lado esquerdo. Você também deve saber que eles chamam seu monarca de imperador, mas sabia que ele é o único imperador reinando no planeta Terra? Suponho que isso o torne o único imperador reinando, vírgula. Mas aposto minhas fichas no caso de alienígenas serem reais. O Japão tornou-se o único detentor de um título imperial após o colapso da monarquia etíope em 1974. Enquanto o imperador não exerce mais o poder direto, ele continua a ocupar uma posição de extrema importância cultural como chefe de Estado e das tradições espirituais. Além de ser o último império, a dinastia Yamato no Japão é a família real mais antiga do mundo, supostamente datada de 660 a.C. Ocorre que muitos historiadores são céticos em relação a essa data, graças a lacunas no registro e alguns reinados inexplicavelmente longos. Mesmo assim, e com uma margem de erro de vários séculos, 2 milênios e meio continuam sendo uma quantidade impressionante de tempo para uma família permanecer no trono. Não falaremos aqui sobre o meu recorde de tempo no trono. Número 5. Máquinas de venda automática em todos os lugares. Todo mundo sabe que as comidas das máquinas de venda automática não são baratas e são pouco saudáveis. Claro, talvez você encontre por aí alguns amendoins torrados misturados com carne seca e batatas fritas, mas as máquinas de venda automática não dizem exatamente dieta equilibrada com luzes de neon. E sim, eu sei que nem todas elas são criadas da mesma forma. Certamente, você encontrará sanduíches e fatias de bolo em alguns dos modelos mais sofisticados, mas não é para isso que servem essas geringonças. A menos que você esteja no Japão, onde as máquinas de venda automática são a espécie dominante. Existem mais de 5 milhões delas em um país com uma população inferior a 127 milhões de pessoas. Isso equivale a cerca de uma máquina para cada 25 pessoas. Por que isso? O Japão realmente gosta de Doritos? Enquanto muitas máquinas de venda japonesas vendem salgadinhos tradicionais, o céu é o limite no que diz respeito aos produtos. Isso inclui coisas legais, mas relativamente razoáveis, como frutas frescas e café quente, além de curiosidades como roupas, sapatos, guarda-chuvas, máscaras cirúrgicas e até fitas cassete. Sim, fitas cassete. Marque esse item, pois voltaremos a ele mais tarde. Embora algumas máquinas pareçam estranhas, elas fazem sentido no contexto. Quantas vezes você saiu de casa sem um guarda-chuva e se molhou no caminho de volta? Quanto às máscaras cirúrgicas, nada espalha mais germes que os amontoados de tubos de metal subterrâneos, e grandes cidades como Tóquio e Osaka têm muitos desses tubos embaixo da terra. E não posso esquecer das máquinas customizadas, como de uma loja de animais de estimação em Tóquio, que tinha uma máquina que vendia filhotes. Presumivelmente, a de tênis se enquadra na mesma categoria, a menos que Tóquio tenha um problema desenfreado de roubo de calçados. De qualquer forma, lembra quando falamos das fitas cassete? Número 6. Tecnologia antiga. O Japão abriga algumas das maiores empresas de tecnologia e fabricantes de automóveis do mundo, famosas em todo o planeta por seus projetos eficientes e inovadores.
Com isso em mente, pode ser um choque que o país da Sony e da Toyota esteja usando a tecnologia que o resto de nós deixou para trás nos anos 90. Então, por que os aparelhos de fax e as fitas cassete estão na moda na Terra do Sol Nascente? Muito disso tem a ver com uma peculiaridade da economia japonesa. Enquanto em sua maioria, as empresas japonesas das quais você ouviu falar sejam multinacionais em expansão, com renda de bilhões de dólares, grandes corporações realmente representam uma pequena fração do mercado local. Com companhias de pequeno e médio porte dominando a economia local, a maioria dos locais de trabalho não tem recursos para atualizar sua tecnologia regularmente. Essa demanda contínua manteve cassetes e aparelhos de fax no mercado muito tempo depois que o resto do mundo os deixou para trás. Como resultado, muitos consumidores continuam a confiar neles como alternativas mais baratas à tecnologia moderna. Então, você gostaria de reservar um voo para verificar algumas dessas opções? Conte pra gente nos comentários. Eu posso querer ver a máquina de venda automática de filhotes. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.